Olá, tudo bem com você? Hoje é o nosso último vídeo da série PND Artes Visuais 2025, questões 71 a 80. Nos próximos vídeos, outras bancas e conteúdos relacionados às provas para professores de arte. Aproveite para testar os seus conhecimentos e, sem mais, vamos analisar aí cada questão. Questão 71. O Non-Fungible Token, token não fungível, ou simplesmente NFT, é um recurso digital que pode ser usado em obras de arte para comprovar propriedade intelectual e direitos autorais. Essa tecnologia inova a maneira como acessamos e possuímos arte digital. Artistas têm à disposição uma tecnologia que autentica obras e que vem ganhando cada vez mais espaço. O NFT é o registro de propriedade de um objeto digital via blockchain, o que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos, na medida em que os valores podem ser negociados e rastreados com segurança. Considerando as discussões sobre o NFT, de que maneira essa tecnologia tem transformado os modos de circulação e o acesso às produções artísticas no cenário contemporâneo? Os trabalhos digitais são indistinguíveis dos físicos e exigem exposições presenciais para garantir autenticidade e visibilidade no mercado. B. As barreiras para qualquer possibilidade de reprodução ou compartilhamento de obras digitais restringem o acesso público à arte online. C. Os artistas de grandes galerias internacionais podem autenticar seus trabalhos digitais, limitando a circulação de circuitos artísticos elitizados. D. O comércio direto entre artistas e colecionadores reduz barreiras e dependência de intermediários, ampliando o acesso ao mercado de arte. Outra questão com um tema bem atual, né? A questão apresenta o NFT, Non-Fungible Token, como uma tecnologia baseada em blockchain que permite autenticar obras digitais, além de comprovar a propriedade intelectual, direitos autorais, redução de riscos e custos nas transações e ainda transformar os modos de circulação, comercialização e acesso à arte digital no cenário contemporâneo. Em resumo, NFT é uma tecnologia que permite que uma pessoa ou uma empresa registre qualquer tipo de arquivo digital, uma imagem, um vídeo, um som. É uma espécie de digital que pode ser associado ou a foto, ou a um vídeo, ou qualquer tipo de arquivo. A partir desse registro, esse arquivo é associado a um código de computador e se torna algo único, insubstituível. A sigla significa, em tradução para o português, token não fungível. Fungível é algo que pode ser substituído. Portanto, esses tokens, que são não fungíveis, são códigos únicos, insubstituíveis. Mas, voltando à questão, a pergunta central é: como essa tecnologia tem modificado a circulação e o acesso às produções artísticas, especialmente no que diz respeito às relações entre artistas, mercado e público? Então vamos ver as alternativas. Os trabalhos digitais são indistinguíveis dos físicos e exigem exposições presenciais para garantir autenticidade e visibilidade no mercado. Incorreta, né? O NFT surge justamente para autenticar obras digitais sem necessidade de suporte físico ou exposição presencial, ampliando a sua circulação em ambientes virtuais. B. As barreiras para qualquer possibilidade de reprodução ou compartilhamento de obras digitais restringem o acesso público à arte online. Errada também, né? Embora o NFT registre a propriedade, ele não impede a visualização, o compartilhamento ou a circulação das imagens na internet. O que se torna exclusivo é a posse registrada no blockchain, não o acesso à obra. C. Os artistas de grandes galerias internacionais podem autenticar seus trabalhos digitais, limitando a circulação a circuitos artísticos elitizados.
Errada, muito pelo contrário. Uma das transformações trazidas pelos NFTs é justamente a democratização ao acesso do mercado, permitindo que artistas independentes comercializem diretamente suas obras, fora do circuito tradicional das grandes galerias. D. O comércio direto entre artistas e colecionadores reduz barreiras e dependência de intermediários, ampliando o acesso ao mercado de arte. Exatamente, correta. Essa alternativa expressa com precisão um dos principais impactos dos NFTs: redução da dependência de galerias, marchands e instituições tradicionais, a ampliação das possibilidades de circulação e comercialização, maior autonomia para os artistas e maior diversidade também de acesso ao mercado de arte. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa D. Questão 72. No decorrer dos anos, a estrutura liberal do mercado de arte foi sendo incrementada com uma série de novas instâncias que fazem o papel de mediadores e orientadores do comprador. Atualmente, galerias, revistas especializadas, a crítica de arte, os curadores e os museus são alguns dos importantes elementos intermediários entre o artista e seu público consumidor. Dessa forma, o mercado de arte está ligado à situação econômica geral, o que, em alguns momentos, gera uma extrema vulnerabilidade material para os artistas. Apesar disso, ele se configura como uma das instâncias fundamentais para o sistema moderno de circulação de arte. Com base nesse texto, o professor de artes visuais propõe a realização de uma ação cultural escolar voltada para os anos finais do ensino fundamental, que dialogue com a diversidade de públicos. Qual proposta amplia o acesso à arte em consonância com o sistema moderno de circulação de arte? A. Convidar artistas com trajetória consolidada no mercado de arte local para apresentar suas coleções privadas aos estudantes. B. Promover um ciclo de leitura com textos acadêmicos e apresentação de seminários sobre o atual mercado brasileiro de arte. C. Organizar uma exposição de obras estudantis com a simulação de compra e venda articulada com a comunidade escolar. D. Propor aos estudantes a produção coletiva de uma série de podcasts com entrevistas de compradores de arte brasileira. A questão articula mercado de arte, mediação cultural e circulação das produções artísticas, relacionando esses elementos ao contexto escolar, especialmente aos anos finais do ensino fundamental. O desafio proposto é identificar uma ação cultural que amplie o acesso à arte, dialogue com diferentes públicos e esteja em consonância com o sistema moderno de circulação de arte, caracterizado por mediações, trocas simbólicas e econômicas. O enunciado destaca que o mercado de arte não se limita à relação direta artista-comprador, envolve mediadores, que são as galerias, os críticos, os curadores, os museus, as revistas, e está sujeito à lógica econômica, gerando vulnerabilidades, né? E ainda assim é uma instância central da circulação da arte na modernidade. Ao levar esse debate para a escola, o professor deve propor uma ação que seja pedagogicamente adequada à faixa etária, né? Que envolva essa mediação, a circulação e público, promova um acesso ampliado, né? E não apenas um consumo passivo ou elitizado. Então, qual seria a alternativa correta? Vamos analisar. A. Convidar artistas com trajetória consolidada no mercado de arte local para apresentar suas coleções privadas aos estudantes. Não, né? A proposta é passiva, é centrada só na figura do artista, né? E nas suas coleções privadas, o que vai restringir o acesso e reforça uma lógica elitizada do mercado. B. Promover um ciclo de leitura com textos acadêmicos e apresentação de seminários sobre o atual mercado brasileiro de arte. Incorreta também, né? Embora teoricamente seja consistente, é pouco adequada aos anos finais do ensino fundamental e não vai promover uma experiência concreta de circulação artística e nem diálogo com públicos diversos.
C. Organizar uma exposição de obras estudantis com a simulação de compra e venda articulada com a comunidade escolar. Isso aí, perfeito, né? Essa proposta envolve produção, exposição, mediação e circulação, né? Simula práticas reais do sistema moderno de arte, exposição, mercado, público. Isso aí vai ampliar o acesso ao envolver a comunidade escolar e torna os estudantes sujeitos ativos do processo artístico e cultural. Essa é a melhor proposta, né, que articula educação artística, a mediação cultural, a circulação da arte e a diversidade de públicos, em consonância com o sistema moderno de circulação artística, né, e também com os objetivos pedagógicos da escola. Gabarito da questão, alternativa C. E D, propor aos estudantes a produção coletiva de uma série de podcasts com entrevistas de compradores de arte brasileira. Incorreta. Foca excessivamente no comprador, né, no discurso, sem garantir acesso direto ali, né, à produção, à circulação visual das obras ou à vivência artística propriamente dita. Então, está incorreta. Texto para as questões 73, 74 e 75. Em muitos museus e centros culturais no Brasil, a mediação ainda é pensada como se fosse uma tradução da arte para o público. Isso quer dizer que o educador assume o papel de alguém que explica a obra para quem visita, como se o público não fosse capaz de compreendê-la por conta própria. Nessa lógica, o saber está concentrado no educador e na instituição, enquanto o visitante é visto como alguém leigo que precisa ser ensinado. Esse modelo reforça uma relação desigual e pouco aberta ao diálogo, pois parte da ideia que só há uma forma certa de interpretar as obras, justamente aquela transmitida pela instituição. Questão 73. Para uma atividade educativa em um centro cultural, uma professora de artes visuais propõe uma dinâmica em que cada estudante escolhe uma obra e registra suas interpretações. Em seguida, os estudantes compartilham suas leituras e discutem coletivamente. A ação da professora se caracteriza pela A. Interferência pedagógica no programa educativo do centro cultural. B. Prática tradicional privilegiando as interpretações individuais dos estudantes. C. Valorização do saber institucional transmitido pelo educador da exposição. D. Adoção de uma perspectiva dialógica reconhecendo a construção de sentidos. A questão discute modelos de mediação cultural em museus e centros culturais, contrapondo uma mediação vertical, explicativa, centrada na instituição, a uma abordagem dialógica que reconhece o público como produtor de sentidos. O texto critica o modelo tradicional de mediação, entendida como tradução da obra, no qual o educador detém o saber, o público é visto como leigo. Há uma interpretação correta e oficial da obra. O diálogo é limitado. Em oposição a isso, a atividade proposta pela professora valoriza as interpretações dos estudantes, promove a troca de leituras, reconhece a pluralidade de sentidos, né, e constrói conhecimento de forma coletiva. Então vamos ver as alternativas para saber qual delas indica a característica da proposta da professora. A. Interferência pedagógica no programa educativo do centro cultural. Incorreta, né? A proposta não interfere no programa institucional, mas dialoga com ele a partir de uma prática educativa específica. B. Prática tradicional privilegiando as interpretações individuais dos estudantes. Incorreta também. Embora parta de interpretações individuais, a atividade se caracteriza pela discussão coletiva, rompendo com a lógica tradicional. C. Valorização do saber institucional transmitido pelo educador da exposição. Incorreta também, né? A proposta faz exatamente o contrário. Ela desloca o saber exclusivo da instituição para um processo compartilhado. E D. Adoção de uma perspectiva dialógica, reconhecendo a construção de sentidos.
Exatamente, correta. A atividade reconhece que o sentido da obra não é único, né, e nem fechado. O público é agente ativo. O conhecimento, ele se constrói no diálogo entre obra, sujeitos e contexto. Perfeito. Gabarito da questão, alternativa D. Questão 74. Durante uma aula de artes visuais, uma professora propôs aos estudantes que analisassem imagens de produções artísticas contemporâneas. Com base no texto, a mediação dialógica da professora é caracterizada pelo A. Controle do processo de aprendizagem, evitando interpretações equivocadas por parte dos estudantes. B. Estímulo à reprodução de saberes já consolidados, assegurando a padronização dos entendimentos sobre arte. C. Valorização do protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento, possibilitando múltiplas leituras e o diálogo. D. Garantia de que todos os estudantes compreendam o significado correto das obras, observando as definições do currículo escolar. A questão trata do conceito de mediação dialógica no ensino de artes visuais, né? Especialmente no trabalho com produções artísticas contemporâneas, em que a construção de sentidos é aberta, contextual e relacional. A mediação dialógica rompe com a lógica transmissiva de ensino, reconhece que as obras não possuem um único significado fechado, entende os estudantes como sujeitos ativos na interpretação, promove diálogo, escuta, confronto de ideias. E nesse modelo, o papel da professora é mediar e não controlar ou padronizar a leitura das obras. Vamos analisar as alternativas. A. Controle do processo de aprendizagem, evitando interpretações equivocadas por parte dos estudantes. Incorreta. Esse enunciado descreve uma mediação autoritária e transmissiva, oposta à perspectiva dialógica. B. Estímulo à reprodução de saberes já consolidados, assegurando a padronização dos entendimentos sobre arte. Também está incorreta, né? A mediação dialógica valoriza a pluralidade de interpretações e não a padronização. C. Valorização do protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento, possibilitando múltiplas leituras e o diálogo. Correta, né? Essa alternativa expressa com precisão os princípios da mediação dialógica: protagonismo discente, multiplicidade de sentidos, construção coletiva do conhecimento. Gabarito da questão, alternativa C. E D. Garantia de que todos os estudantes compreendam o significado correto das obras, observando as definições do currículo escolar. Incorreta. A ideia de significado correto contradiz a noção de diálogo e de abertura interpretativa. Portanto, a alternativa C é o gabarito da questão, porque corresponde de forma direta ao conceito de mediação dialógica no ensino de artes visuais. Questão 75. Considerando o texto e os estudos sobre práticas educativas em museus, a proposta que difere do modelo tradicional de mediação prevê: A. Incentivar os visitantes que registrem suas impressões das obras por meio de desenhos, colagens ou outras formas expressivas, promovendo um espaço de escuta e construção coletiva de significados. B. Estabelecer roteiros fixos e estruturados para as visitas mediadas, de modo a garantir que todos os educadores sigam uma linha comum de abordagem, assegurando a padronização dos conteúdos. C. Priorizar a mediação entre grupos escolares previamente agendados, de forma a preservar a ordem, o controle institucional e a consistência do conteúdo apresentado. D. Apresentar os dados técnicos das obras, como título, autor, data, técnica e outras informações objetivas, para assegurar uma compreensão mais precisa do acervo. Bom, o enunciado se apoia
em estudos contemporâneos sobre práticas educativas em museus, que criticam aquele modelo tradicional de mediação, né, que é caracterizado pela transmissão unilateral de informações, pela centralização do saber no educador e na instituição, na padronização das leituras, pouca abertura, né, ao diálogo e à escuta do público. Então, a questão pede identificar qual a proposta que difere desse modelo tradicional, ou seja, uma prática alinhada à mediação dialógica, que é participativa, que é emancipadora, em que o visitante é sujeito ativo na construção de sentidos. Vamos analisar as alternativas. A. Incentivar os visitantes que registrem suas impressões das obras por meio de desenhos, colagens ou outras formas expressivas, promovendo um espaço de escuta e construção coletiva de significados. Correta. Essa alternativa rompe aí claramente com o modelo tradicional, porque valoriza a experiência sensível e subjetiva do visitante, reconhece múltiplas interpretações, promove um espaço de escuta, de diálogo, de construção coletiva de significados, tira o educador da posição de explicador para de mediador. Então, é uma proposta típica da mediação dialógica e participativa. B. Estabelecer roteiros fixos e estruturados para as visitas mediadas, de modo a garantir que todos os educadores sigam uma linha comum de abordagem, assegurando a padronização dos conteúdos. Incorreta, né? Padronização. Essa alternativa reforça esse modelo tradicional, baseado na padronização, no controle institucional, na uniformização das interpretações. Então, está incorreta. C. Priorizar a mediação entre grupos escolares previamente agendados, de forma a preservar a ordem, o controle institucional e a consistência do conteúdo apresentado. Mais uma incorreta, né? Aqui o foco está na organização, no controle, na hierarquização do público, não na ampliação de acesso e nem na construção dialógica do conhecimento. D. Apresentar os dados técnicos das obras, como título, autor, data, técnica e outras informações objetivas para assegurar uma compreensão mais precisa do acervo. Incorreta também, né? Embora informações técnicas sejam importantes, quando priorizados de forma exclusiva, mantém a mediação como uma transmissão de dados somente, típica do modelo tradicional e pouco aberta à experiência do visitante. Assim, o gabarito da questão é a alternativa A, que tem uma proposta plenamente alinhada com as práticas educativas contemporâneas em museus, que defendem a mediação como um espaço de diálogo, de participação e de produção de sentidos. Texto para as questões 76, 77 e 78. Entendendo a escola como um lugar de resistência, uma professora buscou mediar conhecimentos derivados do currículo escolar e os conhecimentos oriundos do repertório que constitui experiência vivida. Sob essa perspectiva, ela extrapolou os muros da escola e trouxe para sua prática o espaço urbano como fonte de saber e reflexão crítica para o estudo sobre a preservação do patrimônio público. Para isso, atribuiu aos estudantes a função de pesquisadores do território, de modo que eles pudessem investigar as suas próprias experiências com a cidade e com a preservação do patrimônio cultural que a constitui. Questão 76. Qual instrumento de avaliação contempla as vivências dos estudantes com a pesquisa realizada? A. Roteiro de observação de campo com dados produzidos sobre os patrimônios visitados com resumo da preservação. B. Mapa conceitual delineado por meio dos dados produzidos sobre os patrimônios com registros fotográficos das visitas. C. Relatório com os dados produzidos sobre os patrimônios visitados com registros fotográficos de cada visita. D. Diário de bordo com os dados produzidos sobre as visitas realizadas com narrativa visual da experiência.
Bom, o enunciado apresenta uma perspectiva pedagógica crítica, que entende a escola como um espaço de resistência e valoriza a articulação entre conhecimentos do currículo e saberes da experiência vivida. O espaço urbano como fonte de aprendizagem, os estudantes ali como pesquisadores do território, a reflexão crítica, né, sobre a preservação do patrimônio público e cultural. E a pergunta central é: qual instrumento de avaliação é mais coerente com essa proposta? Ou seja, aquele que considere processos, não apenas resultados, valorize a experiência, a vivência e a subjetividade, registre percepções, reflexões e sentidos construídos pelos estudantes. Vamos analisar então as alternativas e ver qual delas é o gabarito para essa questão. A. Roteiro de observação de campo com dados produzidos sobre os patrimônios visitados, com resumo da preservação. Incorreta. Esse instrumento é mais descritivo, mais técnico, né? Focado em coleta objetiva de dados e a síntese informativa. Não contempla a dimensão subjetiva das vivências e nem experiência pessoal dos estudantes com o seu território. B. Mapa conceitual delineado por meio dos dados produzidos sobre os patrimônios com registros fotográficos das visitas. Incorreta também. Embora organize conceitos e inclua imagens, o mapa conceitual prioriza a estruturação cognitiva do conteúdo, não o registro das experiências vividas, né? Das percepções, das reflexões críticas individuais ou coletivas. C. Relatório com os dados produzidos sobre os patrimônios visitados com registros fotográficos de cada visita. Não, incorreta. O relatório enfatiza o produto final, né? A sistematização formal da pesquisa. Apesar de ser válido, né, em outros contextos, nesse momento aqui não é um instrumento mais adequado para avaliar vivências, processos, experiências sensíveis, reflexões. D. Diário de bordo com os dados produzidos sobre as visitas realizadas, com narrativa visual da experiência. Exatamente, né? Correta. O diário de bordo acompanha o processo da pesquisa, né? Permite registros escritos, registros visuais, reflexivos, vai valorizar a experiência vivida no território, integrando aí percepção, memória, crítica, sensibilidade, e é coerente, né, dessa ideia dos estudantes como sujeitos pesquisadores. Se trata do instrumento que melhor contempla a dimensão experiencial, subjetiva e crítica da proposta aí apresentada. Perfeito. Essa alternativa, ela está plenamente alinhada à concepção de avaliação processual, formativa e contextualizada, defendida aí no enunciado. Gabarito, alternativa D. Questão 77. Nesse contexto, o plano de aula da professora encaminhará uma pesquisa para levantamento do A. Estado dos bens públicos, de modo a subsidiar espaço de reflexão e opção de intervenção. B. Estado dos bens públicos e da relação de agentes públicos responsáveis pela preservação. C. Número de monumentos, visando evidenciar a recuperação e a restauração das obras. D. Número de monumentos e da periodicidade de ações de preservação deles. Bom, continuando, né? Essa questão mostra que a professora entende a escola como um espaço de resistência, articulando currículo escolar e experiência vivida, utilizando esse espaço urbano como fonte de conhecimento. E com isso, ela propõe que os estudantes sejam pesquisadores do território, né? E tem como foco a preservação do patrimônio público a partir de uma reflexão crítica, com uma possibilidade de ação. Portanto, a pesquisa encaminhada no plano de aula deve ir além do levantamento quantitativo, favorecer a análise crítica da realidade, subsidiar reflexão e possíveis intervenções sociais e educativas, e está alinhada a uma pedagogia crítica e emancipadora. Vamos analisar as alternativas? A. Estado dos bens públicos, de modo a subsidiar espaço de reflexão e ação de intervenção. Exatamente, né? Correta.
Essa alternativa está plenamente alinhada ao contexto, pois prioriza o estado de conservação dos bens públicos, cria uma base para a reflexão crítica, aponta aí para a possibilidade de ação interventiva e é coerente com a escola como um espaço de resistência, né? Valorizando o protagonismo dos estudantes como pesquisadores do território. Então, alternativa ao gabarito da questão. B. Estado dos bens públicos e da relação de agentes públicos responsáveis pela preservação. Incorreta. Embora seja relevante, vai deslocar o foco da experiência dos estudantes para uma investigação burocrática e institucional. É menos adequada ao objetivo pedagógico apresentado. C. Número de monumentos visando evidenciar a recuperação e a restauração das obras. Incorreta também, né? Aqui trata-se de um levantamento quantitativo, que não favorece reflexão crítica, nem favorece análise das experiências vividas no território. E D. Número de monumentos e da periodicidade de ações de preservação deles. Incorreta. Também vai priorizar o quê? Dados quantitativos e administrativos, sem articulação com vivência, sem crítica, sem ação educativa. Assim, o gabarito é a alternativa A, pois traduz com maior precisão os princípios pedagógicos e políticos do plano de aula descrito no enunciado. Questão 78. No contexto de uma atividade teórico-prática interdisciplinar, os estudantes têm a oportunidade de a. Explorar conhecimento sobre ancestralidade e identidade em obras artísticas na produção de colagens. B. Aprofundar conhecimento sobre identidades e territorialidades para a composição de narrativas visuais e históricas. C. Aprofundar conhecimento sobre desenho arquitetônico junto às práticas das técnicas de perspectiva em desenhos. D. Explorar conhecimentos sobre escultura e modelagem junto às práticas de cerâmica para a reprodução dos monumentos. Bom, a questão mantém o contexto das questões anteriores, né? Que fala sobre pesquisa do território, patrimônio público, experiência vivida, abordagem interdisciplinar. E a atividade proposta é teórico-prática, interdisciplinar, articulada ao território, à experiência dos estudantes e à preservação do patrimônio cultural, voltada à produção de sentidos, a partir da relação entre cidade, memória, história e arte. Portanto, a aprendizagem esperada precisa envolver reflexão sobre identidade, território, memória, além de ter uma produção aí de narrativas visuais que estejam articuladas aos conteúdos históricos e sociais, e superação de práticas meramente técnicas ou reprodutivas. Então, vamos ver qual das alternativas é o gabarito dessa questão? A. Explorar conhecimento sobre ancestralidade e identidade em obras artísticas na produção de colagens. Incorreta. Embora trate de identidade, a alternativa não dialoga diretamente com o território urbano, com o patrimônio público e nem com a construção de narrativas histórico-sociais a partir da pesquisa de campo. B. Aprofundar conhecimento sobre identidades e territorialidades para a composição de narrativas visuais e históricas. Exatamente, correta, né? Essa alternativa articula artes visuais e história, valoriza a territorialidade, identidade e memória, permite a construção de narrativas visuais e históricas a partir das experiências vividas e está alinhada à proposta interdisciplinar, crítica e investigativa descrita aí no contexto. Gabarito é a alternativa B. C. Aprofundar conhecimento sobre desenho arquitetônico junto às práticas das técnicas de perspectiva em desenho. Errada, né? Foca em conteúdos técnicos e formais, sem nenhum diálogo com identidade, com território ou patrimônio cultural em uma perspectiva crítica. E D. Explorar conhecimento sobre escultura e modelagem junto às práticas de cerâmica para a reprodução dos monumentos. Incorreta também, né?
A ênfase da reprodução de monumentos reforça mais uma vez o quê? Uma prática técnica, né? Imitativa, distante da abordagem crítica, reflexiva, territorial que foi proposta. Assim, a alternativa B traduz com precisão o caráter interdisciplinar, investigativo e crítico da atividade descrita no enunciado. Em um curso de formação docente, solicita-se aos licenciandos de artes visuais a realização de um planejamento para uma turma de nono ano, atividades que os estudantes pudessem aplicar em uma casa de repouso para idosos. Como parte da solicitação, o objeto de conhecimento a ser trabalhado deverá abordar a habilidade EF69AR31, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Questão 79. De acordo com a proposta, o planejamento deve explorar atividades que a. Demandem esforço dos idosos na aplicação de técnicas artísticas e coordenação com respostas rápidas. B. Privilegiem o trabalho coletivo e colaborativo nas produções artísticas entre os estudantes e os idosos. C. Abordem o etarismo, reforçando o tempo de vida e as limitações dos idosos para certas atividades. D. Promovam o protagonismo dos estudantes em detrimento das experiências artísticas dos idosos. A questão traz uma situação que envolve formação de professores de artes visuais, planejamento para a turma de nono ano, desenvolvimento de atividades em uma casa de repouso para idosos e a articulação com a habilidade EF69AR31 da BNCC, que propõe relacionar práticas artísticas às dimensões social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética da vida. Portanto, o planejamento deve valorizar a experiência de vida dos idosos, promover uma troca intergeracional, respeitar princípios éticos, evitando estigmas e exclusões, favorecer práticas artísticas significativas, inclusivas e socialmente contextualizadas. Então, vamos ver qual é o gabarito dessa questão. A. Demanda e esforço dos idosos na aplicação de técnicas artísticas e coordenação com respostas rápidas. Incorreta, né? Essa alternativa desconsidera aspectos físicos, cognitivos e afetivos do envelhecimento, além de não se alinhar a uma perspectiva ética e inclusiva do ensino de arte. B. Privilegia o trabalho coletivo e colaborativo nas produções artísticas entre os estudantes e os idosos. Perfeito, exatamente. Essa alternativa está plenamente alinhada à habilidade EF69AR31, porque promove uma integração social e cultural, valoriza saberes, memórias e experiências dos idosos, favorece a construção coletiva, articula dimensões ética, social, histórica, estética e fortalece esse diálogo intergeracional. Gabarito da questão, alternativa B. Mas vamos ver as outras. C. Abordem o etarismo, reforçando o tempo de vida e as limitações dos idosos para certas atividades. Nossa, incorreta, né? Embora o etarismo seja um tema relevante, a alternativa propõe reforçar estigmas, o que contraria os princípios éticos da BNCC. E D. Promovam o protagonismo dos estudantes em detrimento das experiências artísticas dos idosos. Falsa, né? Incorreta. A proposta deve ser de troca, de colaboração e não de hierarquização entre estudantes e idosos. Assim, a alternativa que responde de forma mais adequada aos objetivos pedagógicos, sociais e éticos explicitados aí no enunciado da questão e da habilidade da BNCC é a alternativa B, gabarito da questão. Questão 80. Com base no texto, o plano de aula que favorece a autonomia e a produção de conhecimentos desses estudantes tem como objetivo a. Estimular o trabalho individual no idoso que leve ao conhecimento artístico. B. Estimular a ludicidade e o lazer dos idosos por meio das atividades artísticas. C. Promover atividades que explorem os elementos constitutivos das artes visuais. D.
promover a pesquisa das estéticas experienciadas pelos idosos e o diálogo intergeracional. A questão pede um plano de aula que deve favorecer a autonomia dos estudantes. Além disso, deve promover a produção de conhecimentos, articular práticas artísticas às dimensões social, cultural, histórica, ética e estética, acontecer em um contexto intergeracional, envolvendo os estudantes e os idosos, e valorizar experiências, memórias e saberes desses idosos, evitando práticas assistencialistas ou meramente recreativas. Então, qual a alternativa que mostra esse plano de aula? Vamos analisar. A. Estimular o trabalho individual no idoso que leve ao conhecimento artístico. Incorreta. Aí vai centralizar a ação do idoso de forma isolada e não contempla a autonomia dos estudantes, nem o caráter relacional e intergeracional da proposta. B. Estimular a ludicidade e o lazer dos idosos por meio das atividades artísticas. Incorreta, né? Porque reduz a atividade artística a entretenimento, esvaziando, né, o seu potencial formativo, crítico e epistemológico. C. Promover atividades que explorem os elementos constitutivos das artes visuais. Incorreta também, né? Embora seja importante, essa alternativa foca apenas nos conteúdos formais da linguagem visual, sem articular as dimensões sociais, culturais, intergeracionais exigidas aí pelo contexto. E D. Promover pesquisa das estéticas experienciadas pelos idosos e o diálogo intergeracional. Correta, exatamente. Essa alternativa valoriza os idosos como sujeitos de conhecimento, promove pesquisa, escuta, troca, favorece a autonomia dos estudantes, né, na investigação, articula práticas artísticas às dimensões social, cultural, histórica, ética e está diretamente alinhada com a habilidade EF69AR31. Gabarito da questão, alternativa D. Bom, finalmente fechamos a correção da PND na sua primeira edição de 2025. Vimos aí como foi cobrado nas questões temas muito importantes, como a crítica à ideia de arte, né, como apenas livre expressão, arte como conhecimento, né? A gente viu também as linguagens e cultura, BNCC, as leis 10.639 e 11.635, leitura e interpretação de imagens, estudos de caso. São temas que têm sido cobrados com frequência em diferentes bancas aí ao longo dos últimos anos. Então, é uma prova que está na sua primeira edição, mas a gente já sabe, né, como serão aí as próximas, né, com base nesses conteúdos. Por hoje é isso. Fique comigo nos próximos vídeos que eu vou continuar falando sobre esses temas. E bons estudos para você, sucesso em sua prova. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário nesse vídeo. Até mais!